Acharam Romanos 15:4? Diz assim: porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Amém? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema Jesus Cristo, o principal assunto da Bíblia. Na verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, trata de diversos assuntos, sobre todos os assuntos da existência humana. A Bíblia fala sobre aquilo que nós chamamos de natureza, a Bíblia chama de criação, a Bíblia fala das complexidades humanas, e é interessante que das grandes perguntas da humanidade, a Bíblia responde logo no começo, né? Quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde iremos. Já no livro de Gênesis, nós temos resposta para três dessas quatro perguntas. Quem somos? Fomos criados por Deus. De onde viemos? Viemos de Deus. O que fazemos aqui? Fomos criados para glorificar a Deus. E para onde iremos após a morte? A Bíblia responde mais na frente. Então, na verdade, a palavra de Deus fala sobre todos os grandes temas da existência humana. Fala sobre educação de filhos, sobre trabalho, sobre casamento, sobre sexualidade, sobre culto, sobre oração, sobre missões, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre pregação, sobre todos os grandes temas da existência humana. Mas o principal assunto da Bíblia é Jesus. Ele é o centro da Bíblia. Nessa carta, nesse versículo que nós lemos aqui, escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que tem em Roma, na verdade uma série de igrejas, ele está tentando resolver um problema de relacionamentos que os irmãos tinham lá na igreja de Roma. E entre tantas questões, uma delas era sobre a alimentação. Até hoje, os judeus têm muitas limitações com a alimentação, muitas restrições. Tá? E a ideia de Paulo é que os mais fortes, aqueles que se consideram mais fortes, tolerem aqueles que são mais fracos na fé, aqueles que têm menos fundamentos bíblicos sobre o que deve ou não fazer. E ele vem desenvolvendo esse argumento e chega no texto que nós lemos. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução. Porque ele acabou de citar um trecho dos Salmos, do livro dos Salmos. Tá? Então, na verdade, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque era toda a Bíblia que eles tinham até então. Aquilo que nós chamamos de Novo Testamento ainda estava sendo escrito nessa época. A essa altura, talvez alguns evangelhos, dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estivessem escritos. João ainda não estava escrito, o evangelho de João. Algumas cartas de Paulo, a carta de Tiago, no máximo, era o que eles tinham do Novo Testamento. E nós vemos aqui pelo menos três questões que apontam para Jesus Cristo sendo o centro de toda a Bíblia, o principal assunto de toda a Bíblia. Em primeiro lugar, Paulo diz: tudo que foi escrito para a nossa instrução. Ele está se referindo ao Antigo Testamento, mas agora nós podemos dizer também em relação ao Novo Testamento. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia foi escrita para a nossa instrução. E é interessante que, por toda a Bíblia, nós percebemos que Jesus é o assunto principal. Todos esses assuntos que eu acabei de falar giram em torno do assunto de Jesus Cristo. Ou seja, de Jesus Cristo, como ele viria ao mundo, o que ele faria, como ele exerceria seu ministério no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como ele viveu, o que ele pregou, o que ele ensinou e o que ele prometeu sobre a sua vinda. Vou dar exemplo sobre isso. Quando o homem pecou, ele se escondeu, porque estava com medo de Deus, com vergonha. E Deus então foi em busca do homem, em Gênesis 3:9, Deus pergunta: Adão, onde estás? E Adão diz que se escondeu porque descobriu que estava nu, estava em pecado. E Adão fez roupas, ele fez roupas para ele e para sua esposa, de
de folhas de figueira. Aquelas roupas que Adão e Eva estavam vestindo simbolizavam as obras humanas que não servem para cobrir os nossos pecados. Ainda hoje, em todas as religiões, com exceção do cristianismo bíblico, é o homem quem procura Deus e é o homem que tenta agradar a Deus para alcançar a salvação. No Espiritismo, é ensinado que as boas obras podem salvar o homem. No catolicismo romano, é ensinado que a fé na Bíblia e em Deus, mais as obras, é que podem talvez salvar o ser humano. E talvez hoje de manhã vocês tenham se encontrado no evangelismo com pessoas que tenham dito assim: você sabe para onde vai quando morrer? Só Deus sabe. Na verdade, Deus sabe de tudo, mas quem é salvo também sabe que é salvo. Amém. Porque o Espírito Santo testifica para o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, aquela roupa que Adão e Eva fez simbolizava as boas obras. E Deus não aceitou. Deus então chega com roupas de pele de um animal. Deus matou o animal, sacrificou, fez a roupa e deu uma nova roupa para eles. Aquela roupa tipificava Jesus Cristo. Somente por meio da morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é que o homem pode ser salvo. Amém. E Deus prometeu então, naquela mesma ocasião, que enviaria um homem que nasceria de uma mulher, da semente da mulher especificamente, que esmagaria a cabeça da serpente. E ele seria o Salvador do mundo. Glória a Deus. Naquela época, talvez eles não tenham compreendido bem. Hoje, sabendo que Jesus nasceu de uma gravidez virginal, é que nós entendemos como é que pode ser a semente da mulher. Porque a semente é o homem. Deus já estava apontando que o nascimento de Jesus seria sem a participação masculina. Então Maria ficou grávida muitos anos depois, sem participação masculina. O Espírito Santo gerou no seu útero o menino Jesus. E ele nasceu, é o Salvador do mundo. Depois disso, nós vemos as origens da humanidade se desenvolvendo. E o homem, então, atingiu um nível tal de pecado que Deus resolveu acabar com tudo, matar todos que não crescem nele. Escaparam apenas 8 pessoas: Noé, seus 3 filhos e as respectivas esposas. E a história da Arca de Noé, para muitos, não passa de conto da carochinha, mas além de estar na Escritura Sagrada, tem testemunho sobre o homem que fez o grande barco e colocou nele pessoas e animais em todas as culturas onde o homem chegou. Depois disso, Deus escolheu então Abraão e disse que da descendência de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Deus foi afunilando. Da descendência de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem Judá, da tribo de Judá então viria o Messias. E é interessante como o povo de Deus no Antigo Testamento sabia que eles não poderiam ser extintos. Por exemplo, no livro de Esther, nós vemos isso. Mardoqueu ou Mordecai, como você achar melhor, em tradução tem Bíblia que diz das duas maneiras, o pai de criação de Esther, ele diz para ela, lá em Esther capítulo 4, versículo 10, se você se calar agora, sua família perecerá, mas socorro e livramento virão de outra parte. Então, na verdade, ele sabia que os judeus jamais seriam exterminados, todos eles, porque era a partir daquele povo que viria o Messias, como de fato aconteceu. Deus vai afunilando um pouco mais, e aí aparece a moabita Ruth, ou seja, ela não era do povo de Israel. Ela se casa com um cinquentão, talvez, um senhor de idade, que ainda era solteiro, chamado Boaz, um homem rico, e Boaz vem a ser o avô de Davi. E Deus promete para Davi: você não vai construir o templo que você deseja, mas da sua família jamais se apartará o trono.
Depois de Davi, Salomão reina mais 40 anos em Israel, e depois de Salomão, Roboão, um molequezinho mimado, dividiu o reino. E então nós temos o reino do norte, o reino do sul. Vocês podem olhar naquela Bíblia que tem mapas no final, tem o Reino Unido e o reino dividido. Do reino que se rebelou, o reino do norte, teve 20 reis. Nenhum serviu a Deus. 9 dinastias, isto é, 9 sequências, 9 famílias reinaram. Mas a tribo de Judá, em Judá, teve apenas uma dinastia. 20 reis também. Alguns serviram a Deus, outros não. Mas o trono nunca se apartou da família de Davi. Deus foi afunilando, dando mais informações, e o profeta que deu mais informações sobre Jesus, o Messias, foi Isaías. Isaías capítulo 53, na verdade o finalzinho de 52 e o 53 inteiro, descreve com detalhes o ministério de Jesus Cristo. Uma vez, um cristão imprimiu numa folha dessas de ofício, né, A4, Isaías capítulo 53, e pôs na mesa de um colega de trabalho dele, que era judeu, e não acreditava que Jesus Cristo é o Messias, aquele prometido por Deus. Ele não colocou a referência bíblica. Ele disse: olha aqui o que a Bíblia diz sobre o Messias. E foi embora. O cara leu, olhou, no outro dia ele voltou e disse: assim é muito fácil, mas eu não acredito no Novo Testamento. E essas palavras que você imprimiu para mim, com certeza estão no Novo Testamento. Ele disse: aí é que você se engana. Pegou a Bíblia, abriu lá Isaías 53, mostrou para ele e disse: você crê no Antigo Testamento? O judeu disse: eu creio. Olha aqui, é na Bíblia hebraica, é no Antigo Testamento que estão essas palavras registradas. E aquele judeu que não era cristão passou a ser cristão, ele se converteu. Quando ele viu a riqueza de detalhes sobre Jesus profetizado 700 anos antes de Jesus nascer. Tudo isso foi escrito para nossa instrução. Tudo isso foi escrito para que saibamos que estamos celebrando, acabamos de celebrar a ceia do Senhor, esse Jesus que veio, que viveu aqui nessa terra, que morreu, ressuscitou e foi para um corpo glorificado, está para voltar, e ele voltará a qualquer momento. A ceia aponta para o sacrifício de Cristo, aponta para o passado, aponta para o presente, para o modo santo pelo qual devemos viver, e aponta para o futuro, que Jesus voltará, e ele pode voltar a qualquer momento. Jesus disse que nós devemos celebrar a ceia até que ele venha. Então, até que ele volte para nos buscar, a igreja de Jesus celebrará a ceia do Senhor. Mesmo que nós passemos, mesmo que não volte a nossa geração, como há 2000 anos os cristãos vêm celebrando, e Jesus ainda não voltou. Ele não voltou porque ele é o dono do tempo. Ele é quem sabe o melhor horário. Ele não se atrasa, ele não se apressa, ele chega na hora. Ele controla todas as coisas, ele é soberano. Ele não falha, ele virá buscar a sua igreja no tempo adequado. Mas até que ele venha, devemos ser instruídos pela palavra de Deus e devemos celebrar a ceia do Senhor. Deus conduziu então, irmãos, toda a história para a chegada do Messias ao mundo. De modo que, se a gente precisasse resumir toda a mensagem do Antigo Testamento numa frase só, a gente poderia dizer que todo o Antigo Testamento diz o seguinte: Jesus virá. E é interessante como Deus faz essas coisas. Deus escolheu um homem de 75 anos de idade, um homem que já estava encerrando a carreira, digamos assim, entenda-se. E ele não tinha filhos ainda. E Deus disse: você vai ser pai de uma grande nação, e por meio da sua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Era Abraão, eu estou falando de Abraão, vocês sabem disso. Por que Deus escolheu um jovem, fértil, em idade reprodutiva? Porque Deus gosta de fazer essas ironias, esses paradoxos.
ele escolhe aquilo que aparentemente não vai dar certo e faz com que dê certo. Amém. Glória a Deus. Aí Abraão quis dar um jeitinho, dar uma ajuda para Deus, como às vezes a gente também quer dar. Deus não aceita e nunca dá certo. Deus é quem controla todas as ações. Ele é que é soberano. Aí vem Isaac casa-se com 40 anos, quando a mãe morre, ele fica muito triste, e a sua esposa, Rebeca, era estéril. E agora? E quando nós estamos lendo o livro de Gênesis, essas histórias, parece que vai tudo acabar ali. E Deus vai conduzindo a história. E ela tem filhos no tempo adequado. E a história não morre ali. Deus mais uma vez cumpre a sua promessa. E aí vem Jacó e Esaú. E essa mulher que deu à luz a descendência de Abraão se torna uma mulher terrível. Ela coloca um filho contra o outro e os dois contra o pai. Que praga de mulher, né, irmãos? Que praga de mulher. E aparentemente tudo vai por água abaixo. Porque um é um terrível enganador. E o outro foi vitimado pelas traições da mãe e do irmão. Adivinha quem Deus escolhe? Deus escolhe Jacó, encontra-se com ele, o transforma e deixa uma marca. Todas as vezes que Jacó, depois daquele encontro com Deus, com o anjo do Senhor, todas as vezes que ele se levantou da cadeira ou da cama e teve que dar alguns passos, ele teve que se lembrar que se encontrou com Deus, porque ele passou a mancar. E sempre que Deus se encontra com alguém, ele deixa uma marca. Nem sempre a marca é física. Com Paulo e com Jacó foram marcas físicas. Jacó mancou, Paulo ficou cego 3 dias, não sabia que ia ficar curado. Mas talvez tenha alguém aqui no nosso meio que tenha tido um encontro com Deus depois de ficar doente, depois de ficar internado. Conheço muitos casos assim, os irmãos devem conhecer também. Pessoas que estavam à beira da morte. E aí Deus os encontrou. Mas quando essa marca não é física, é uma marca na alma. É uma marca que só Deus vê. É uma marca que Deus faz. E a gente não tem como esquecer. Quando Deus se encontra conosco, não tem como esquecer, irmãos. E tudo isso serve para a nossa instrução. Tudo que foi escrito no passado serve para a nossa instrução. Em segundo lugar, tudo foi escrito para dar esperança ao povo de Deus. Veja comigo ainda, Romanos 15:4. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança. Irmãos, Deus é o Deus de toda esperança. E Ele dá esperança àquele que está desesperado. A gente, quando lê o livro dos Salmos e lê aquelas músicas, os Salmos, irmãos, todos eles eram cantados. Os Salmos é como um hinário, na verdade é um hinário. Sabe esses hinários que as igrejas têm? Os batistas têm o cantor cristão, a Assembleia de Deus tem a harpa cristã, os congregacionais têm os salmos e hinos, e outras igrejas, né? A igreja de Nazaré parece que tem um hinário, né, pastor? Como é que chama? Hinário da Igreja de Nazaré. Hinário da Igreja de Nazaré. Esse aí não tem como esquecer, não. E o hinário do povo de Deus, antigamente, era o livro dos Salmos. E os Salmos eram orações que eram cantadas. Eles arranjavam musicalmente para que fossem cantadas. Vocês sabem que na poesia hebraica não tem rima, como na nossa poesia tem. As nossas músicas têm rima. Na poesia hebraica tem paralelismos, são coisas que se repetem, ou se complementam ou se contradizem. Depois eu posso falar melhor sobre isso. Mas a ideia é de paralelismos. Um verso sempre tem relação com o segundo verso, ou repetindo, ou complementando, ou meio que contradizendo. E ao longo do livro dos Salmos, irmãos, nós encontramos as orações do povo de Deus sem nenhuma formalidade. Uma vez um pastor me disse que conheceu um irmão
que orava assim: Senhor, doutor Deus. Meu Deus, quanta formalidade, quanta falta de intimidade. E aí quando nós vemos os salmos, não tem nada disso. Nos salmos, muitas vezes, os salmistas estavam desesperados. E quando eles estavam desesperados, eles naturalmente agiam como pessoas desesperadas. Apressa-te, Senhor. Senhor, o Senhor não está vendo? Parece que o Senhor se esqueceu de mim. Até quando eu vou viver essa vergonha? As pessoas dizendo que onde está o meu Deus? Quando eles estavam alegres, eles agiam como seres humanos alegres. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Nossa, quanta alegria havia no coração do salmista que escreveu o Salmo 100. Todos os moradores da terra. No Salmo 150 é semelhante. Todo ser que respira louve ao Senhor. Era a alegria sendo demonstrada ali. Quando eles estavam envergonhados por terem pecado, como no Salmo 51, Davi diz: Senhor, purifica-me com esopo e serei purificado. Esopo, vocês conhecem, os mais antigos eu sei que conhecem. Existe uma planta que a gente chama de bucha. Antes de ter essas esponjas que a gente compra no supermercado, a gente tomava banho e lavava a louça com bucha, né? Essa garotada não sabe o que é isso, né? Mas o banho com bucha é melhor com esponja, né? É uma espécie de esponja. O esopo é uma espécie de bucha que tinha lá em Israel. E Davi estava pedindo: Senhor, me lave com esponja e com sabão. Era para lavar a alma, não era o corpo, né, irmãos? Quando os salmistas estavam com tristeza no coração, eles lamentavam, e aos salmos de lamento, quando eles estavam com saudade, eles cantavam, se lembrando da sua terra, como no Salmo 137, onde eles dizem que quando estavam no cativeiro na Babilônia, e os babilônios ironicamente pediam: cante um cântico para nós da terra lá de Sião. E aí nos salgueiros, nas árvores, né, eles penduraram as harpas. Então a gente vê, por meio da experiência do livro dos Salmos e de toda a palavra de Deus, que ao longo das Escrituras, Deus sempre deu esperança ao povo. E quando o povo estava sem esperança, pedia esperança a Deus. E Deus dizia sempre, como Ele diz para nós hoje: espera um pouco mais. É claro que muitas vezes Deus diz não a nossas orações. Por exemplo, Paulo pediu: Senhor, afasta de mim, tira, Senhor, esse espinho da minha carne. E Deus disse: não vou tirar, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas ele recebeu não. Ao longo da história do povo de Deus, muitos crentes morreram por causa de sua fé. Muitos povos, muitos crentes ainda hoje estão orando. Por exemplo, na Coreia do Norte, os dados do governo norte-coreano são de que não há religião nenhuma lá, de que não há crentes lá, nenhuma religião. Mas a Missão Portas Abertas, que é uma entidade missionária que trabalha com cristãos perseguidos, diz que há cerca de 400 mil crentes na Coreia do Norte que estão sofrendo por conta de sua fé, trabalhando com trabalhos escravos, forçados. Estão apanhando, estão sendo obrigados a trabalhar, trabalho pesado, trabalho duro, estão se alimentando mal. E com certeza estão pedindo alívio a Deus. E Deus disse não a muitos deles, aqueles que já morreram. Por que Deus diz não às nossas orações? Sobretudo para o cumprimento de seus propósitos, que a gente não vai entender aqui na terra, mas sempre é para a glória dele. Terceiro e último lugar, como é que nós podemos ter essa esperança? O texto diz: porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Da palavra de Deus, das Escrituras, vem para nós esperança e ânimo.
perseverança e ânimo. Como assim? Nós vamos lendo essas histórias da palavra de Deus e vamos aprendendo a perseverar. Quando a gente precisar aprender a perseverar, nós podemos lembrar de Noé, que pregou por mais de 100 anos e ninguém se converteu, a não ser sua família. Mas ele não desistiu. Em 2 Pedro 2,5, Noé é chamado de pregador da justiça. Ele pregava a justiça de Deus enquanto ele construía a arca. E ele foi salvo, recebeu a sua salvação, recebeu a recompensa prometida por Deus. Você está se sentindo fraco para perseverar? Olhe para a vida de Noé, estude a vida dele e aprenda a perseverar naquilo que Deus mandou você fazer. Quando a gente precisa perseverar em oração, a gente pode orar para a vida de Elias, que orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e nada. 4, 5, 6 vezes e nada. Na 7ª vez que ele orou pedindo chuva a Deus, e aí a Bíblia diz que tinha uma nuvem longe, pequena do tamanho da mão de um homem. Ele viu que aquilo era a resposta de Deus. Persevere em oração. Quando precisamos perseverar em obediência a Deus, mesmo que tenhamos que desobedecer às autoridades, podemos olhar para a vida de Daniel, para a vida de seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, que estavam na Babilônia e desobedeceram às leis injustas que os levavam à idolatria. E aí nós perseveraremos, aprenderemos a perseverar. Sobretudo, nosso maior exemplo de perseverança é o Senhor Jesus Cristo. Quando precisamos aprender a perseverar, precisamos olhar para a Bíblia. E por meio dessa perseverança das Escrituras, nós também aprendemos a perseverar. Mas a Bíblia não fala só sobre a perseverança. Esse texto também fala do ânimo. Muitas vezes nós desanimamos na caminhada cristã, não estou vendo resultados, não estou vendo melhorias. Quem foi que disse que as melhorias são para essa terra? Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele disse que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Deus está construindo a nossa casa no céu. Você vai cansar de esperar enquanto a sua casa está sendo construída no céu e vai desistir? Tenha ânimo. Sirva a Deus até que chegue o seu dia de receber a recompensa celestial. Quando precisarmos de ânimo, podemos olhar os diversos salmos onde Deus nos diz para ter fé, para ter ânimo, para confiar nele, para depositar nele a nossa confiança, para o exemplo de Jesus Cristo, para o exemplo de Paulo, dos apóstolos, dos profetas, e seguir aquilo que está escrito em Hebreus 12. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. É a corrida da vida cristã, irmãos. E aí teremos ânimo para continuar. O nosso maior exemplo de ânimo foi Jesus Cristo. Humanamente falando, não havia ânimo nenhum para ele ir até Jerusalém. Até Pedro, movido por Satanás, quis fazer com que Jesus desistisse. Quando Jesus disse que ia para Jerusalém, que ia sofrer e ia morrer, Pedro disse: não, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E aí ele disse: para trás de mim, Satanás. Foi para Jerusalém. Sabia o que estava para acontecer. No Getsemane, ele orou insistentemente: Senhor, se possível, afaste de mim este cálice, que era o sofrimento que ele iria passar. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque Jesus sabia que a única forma de salvar a humanidade era por meio do seu sacrifício. Ele sabia tudo que ia passar: o julgamento injusto, a condenação injusta, a tortura injusta e a crucificação injusta e dolorosa. Mesmo assim, ele perseverou até o fim. Concluindo, irmãos,
Toda a palavra, toda a Bíblia é a palavra de Deus. E devemos utilizar os instrumentos que Deus nos dá para continuar caminhando na vida cristã. Nosso maior exemplo de perseverança e de ânimo que provém das Escrituras é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Os homens falham, nós falhamos. Os servos de Deus, a palavra registrados na Bíblia, falharam muitas vezes, mas Jesus jamais falhará. Que Jesus Cristo, irmão, seja o nosso maior exemplo de perseverança e de ânimo até que Ele volte, e que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Deus amado, louvado seja o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Por meio dela nós temos perseverança e ânimo para continuar na caminhada cristã. Se há entre nós alguém aqui, Senhor, que está precisando perseverar um pouco mais, que está precisando de ânimo, que chegou aqui talvez até pensando em desistir, anima, Senhor, essa pessoa, pelo Teu Espírito, fortalece, Deus, até que ela seja completamente vivificada pelo Teu Espírito. Esqueça de desistir, porque não vale a pena, Deus, só vale a pena te servir. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.